independente de como o bebê nasceu, se o bebê nasceu bem ou se o bebê precisou de ajuda para nascer, é feita toda uma avaliação, no momento adequado, obviamente, toda uma avaliação do exame físico do bebê. Então a gente faz um exame externo e começa da cabeça e vai descendo. Verifica a cabecinha do bebê, verifica a moleirinha aqui, a fontanela, verifica o formato da cabeça, verifica os olhos, as orelhinhas, a boca. A gente verifica por dentro da boca para ver se tem alguma coisa no céu da boca. Às vezes tem aquelas fissuras palatinas, que são aquelas aberturas no céu da boca. Verifica as narinas, verifica se elas são pérvias, né? Se a narina está perfurada, ambas as narinas estão perfuradas. No verificar a boca, a gente verifica também a língua. Então a gente inicialmente já faz uma avaliação do freio da língua, né? Para ver se a língua do bebê é presa ou não. Né? Verifica se tem alguma outra alteração, às vezes a presença de dentes acontece, inclusive já no nascimento. Aí verifica pescoço e vai descendo, verificando os braços, as mãos, a presença dos dedos, se estão todos certinhos, se tem dedos a mais, dedos a menos. Verifica daí o tórax, se o formato do tórax é normal, verifica a frequência cardíaca. Nessa verificação a gente já avalia se tem a presença de sopro cardíaco que possa indicar alguma patologia, alguma doença cardíaca. Verifica também os pulmões, se os dois pulmões estão ventilando bem. Aí a gente vai para a barriguinha. Na barriguinha verifica o formato, verifica o fígado, o tamanho do fígado, se tem alguma outra coisa que a gente sinta no abdômen que não seja normal. Verifica daí então o cordão umbilical. O cordão umbilical ele vai ter sido seccionado, então a gente consegue enxergar as artérias e a veia, verificar se isso está tudo correto. Né? Vai para os genitais, então nos genitais verifica se os genitais se é um genital feminino, se é um genital masculino, se tem alguma ambiguidade genital, verifica se, por exemplo, os testículos estão na bolsa, se a criança tem alguma malformação do pênis, né? Como as hipospádias, por exemplo, que é quando o furinho que sai o xixi, ele não está localizado bem na pontinha do pintinho, assim, no local que é normal, né? Está localizado em alguma outra região fora do local habitual, né? Então isso também é verificado. É verificado na menina a presença dos lábios, se está adequada, se tem alguma alteração dos genitais, a presença da perfuração do ânus. Então se o ânus ele é perfurado, se ele é pérvio, né? Se vai sair, as fezes vão ter por onde sair. Algumas crianças nascem sem o ânus ou com ele imperfurado, a gente olha, acha que tem, mas na verdade ele é imperfurado. Verifica as pernas, formato das pernas, verifica se a criança tem displasia de quadril, que é uma alteração do quadril, que ele, como se o osso da coxa deslocasse, saísse do lugar do quadril, e isso pode dar problema, inclusive depois para a criança, durante o período de marcha, né? A criança pode ter dificuldade para caminhar e caminhar com aquela caminhada manca, né? Então isso é verificado já nesse momento. É verificado também os pés, se tá tudo ok, não tem pé torto congênito, se todos os dedinhos estão direitinho, não tem dedos a mais nem dedos a menos. Depois é virada a criança e verificada a coluna, se não tem nenhum tipo de malformação na coluna. Às vezes tem malformações neurológicas que aparecem na coluna, como a meningocele, a meningomielocele, tá? Então isso tudo é verificado nesses primeiros momentos ali após o nascimento. Também é feito então as medidas do bebê, então é verificado o peso, é verificado a estatura, é verificado o perímetro cefálico, que é o tamanho da cabecinha, e o perímetro torácico. E toda essa avaliação de medidas servem para a gente justamente caracterizar essa criança. Então a gente vai fazer uma avaliação, que é uma avaliação da idade gestacional, que quando vocês fazem o ultrassom, lá no ultrassom diz, tem tantas semanas de idade gestacional. E isso é verificado também no nascimento. Essa verificação no nascimento é muito mais fidedigna do que a avaliação feita no ultrassom, justamente porque o ultrassom eles não têm como ver o bebê, eles têm como fazer algumas medidas que chegam a indicar mais ou menos a idade gestacional. Então a gente, através do exame físico, verifica. Existem alguns métodos, o mais usado em bebês que nascem no tempo certo, a termo, é o método Capurro, e aí a gente vai ver se o bebê tem, sei lá, quantas semanas de idade gestacional. Através das medidas do peso e mais da idade gestacional, a gente consegue classificar os bebês em adequados para a idade gestacional, grandes para a idade gestacional ou pequenos para a idade gestacional.
gestacional. Isso vai trazer algumas mudanças no cuidado que a gente tem que ter nesse bebê, principalmente nos primeiros dias de vida. E após todas essas avaliações que são feitas, o pediatra normalmente vai até a família e conversa com a família, explica se está tudo bem, se tem alguma alteração, se, por exemplo, verificou que tem o freio da língua curto, precise fazer aquele cortezinho na língua, né, que é a frenectomia lingual. Ou então, se precisa, por exemplo, fazer uma avaliação mais cuidadosa do coração, porque tem um sopro cardíaco. Então, é feita toda essa conversa com os pais, explicando o que vai estar acontecendo a seguir. Bebês que são grandes, por exemplo, ou pequenos para a idade gestacional, existe a necessidade muitas vezes de fazer o teste de HGT, que é aquele testezinho de glicose que faz no pezinho do bebê, né, que verifica tirando uma gotinha de sangue do pezinho. Também mães que são diabéticas, às vezes têm a indicação de fazer esse tipo de teste no bebê ali nos primeiros dias de vida. E a partir disso tudo, então, é indicado pelo pediatra se o bebê vai ficar com a mãe, né, e vai para o alojamento conjunto, ou se esse bebê precisa de algum cuidado especial em berçário ou em UTI. Após todos esses cuidados e a conversa do pediatra com os pais, normalmente a mãe fica um tempo no centro obstétrico até se recuperar do parto normal da cesariana e a partir daí vai para o alojamento conjunto com o seu bebezinho, onde vai ficar no quarto com um dos familiares pelo menos, né, que é o que a lei prevê, ou em alguns casos com a família toda presente. E os cuidados pediátricos continuam no alojamento conjunto, que a gente vai ver logo em seguida.